Olá pessoal que nos segue aqui no Instagram do Ortoadultos. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tema, na verdade dois temas que nós temos que hoje usar com muita propriedade e de uma forma bastante eficiente na nossa clínica diária, principalmente se nós tratamos de pacientes adultos. O que eu quero conversar com vocês é a utilização de ancoragem esquelética associada a alinhadores. A demanda por alinhadores nos consultórios de ortodontistas tem aumentado cada vez mais. Os pacientes desejam aparelhos estéticos, higiênicos e principalmente que permitam o tratamento ortodôntico de uma forma mais confortável, que eles possam remover para se alimentar, para ir numa festa, para higienizar. Entretanto, devido a nosso curva de aprendizado com os aparelhos fixos ser diferente com os alinhadores e da própria evolução tecnológica dos alinhadores, nós ainda não temos a mesma eficiência para tratar com alinhadores que nós temos com aparelhos fixos. O nosso principal desafio hoje é terminar os casos com alinhadores da mesma forma que nós finalizamos com os aparelhos fixos. Para conseguirmos esses objetivos, não só nós contamos com o avanço tecnológico das empresas, mas também com a associação de técnicas. Nós podemos unir alinhadores com aparelhos fixos no tratamento híbrido, podemos usar elásticos, podemos usar botões com elastiques para fazer rotações de dentes e podemos, de uma forma muito eficiente, associar alinhadores com ancoragens esqueléticas, que podem ser mini implantes, mini placas, parafusos, mini implantes no palato, por exemplo, para fazer uma expansão, uma ARP. Esses dois arsenais que representam as maiores evoluções da ortodontia no século XXI, eles devem fazer parte hoje em dia da nossa rotina terapêutica e, na maioria das vezes, associados, vão aumentar a nossa capacidade de solução de casos mais complexos com os alinhadores. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que vocês possam ver o caso clínico que eu quero apresentar para vocês. É um caso clínico onde tem uma associação de alinhadores e ancoragem esquelética. Como eu disse, o nosso maior desafio é finalizarmos com alinhadores com a mesma eficiência ou atingindo resultados com o mesmo grau de qualidade que nós conseguimos com aparelhos fixos. E para isso nós contamos com o avanço tecnológico oferecido pelas empresas. Eu trabalho com alinhadores desde 2004 e desde então eu observei uma grande melhora na capacidade de correção dos alinhadores, no software e também na minha curva de aprendizado, né? Porque eu aprendi a trabalhar com esse aparelho superando as suas limitações. Mas também, para atingir resultados ideais, nós podemos contar com os recursos acessórios, como eu disse. E os mini implantes, por exemplo, a ancoragem esquelética, ela é um recurso muito importante para nos ajudar nesse processo. Então eu gostaria de apresentar para vocês o caso clínico de uma paciente adulta jovem, na faixa dos 30 anos de idade, padrão 2 dólico facial, que apresenta uma linha queixo-pescoço muito curta, ausência de selamento labial passivo. Se vocês observarem o sorriso, ela tem um corredor bucal aumentado devido à atresia da arcada superior, uma curva de sorriso reversa, que nós vamos ter dificuldade de corrigir, porque a paciente apresenta implantes nos dentes 21 e 22, ela teve um trauma na infância, passou toda a adolescência com próteses provisórias e no início da vida adulta já colocou os implantes nesses dentes. Mas a principal queixa da paciente está relacionada à mordida aberta anterior. Então, como vocês podem observar, ela tem uma classe 2, subdivisão esquerda, atresia dentoalveolar superior e inferior, o apinhamento dos incisivos inferiores, observem como eles estão sobrepostos aos caninos inferiores e a mordida aberta com o trespasse horizontal também aumentado. Nas fotografias oclusais, nós vemos a atresia, tanto da arcada superior como da arcada inferior, com o significativo torque lingual dos dentes posteriores.
Nas peripicais, nós vemos os implantes, como eu comentei com vocês, nos dentes 21 e 22. E se vocês observarem, as outras raízes, o periodonto da paciente são excelentes, não tem nenhuma limitação para a gente trabalhar. Mas os implantes são uma limitação, principalmente para corrigir a curva reversa anterior, pois a paciente não deseja a troca das próteses sobre implantes. Observem na tele a rotação da mandíbula para baixo e para trás, o que aumenta a convexidade do perfil, diminui a linha queixo-pescoço, a mordida aberta anterior. E eu gostaria que vocês observassem o estreitamento das vias aéreas. Essa é uma paciente que, apesar de ser jovem, mulher, magra, ela tem queixa de ronco e nas polissonografia ela tem um alto índice de apneia e hipoapneia, tem um IH alto, o que significa que ela tem dificuldades, né, no processo respiratório devido ao estreitamento das vias aéreas. Quando nós vamos fazer planejamentos virtuais para tratamentos com alinhadores, é muito importante que nós tenhamos um conhecimento bastante estabelecido sobre quais movimentos podem ocorrer simultaneamente no alinhador e quais não podem ser propostos simultaneamente. Os movimentos que podem ser propostos simultaneamente são chamados movimentos sinérgicos e normalmente são movimentos em que um é a consequência ou o efeito colateral do outro. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma protrusão ou uma intrusão, eu tenho torque vestibular como efeito colateral. Então, a protrusão pode acontecer simultaneamente com a intrusão, assim como a vestibularização pode acontecer simultaneamente com a intrusão, pois são movimentos sinérgicos. Os movimentos antagônicos são aqueles que não vão acontecer simultaneamente. Se eu colocar os dois simultaneamente no mesmo alinhador, um vai diminuir a efetividade do outro, ou seja, diminuir a previsibilidade desses movimentos acontecerem. Quais seriam esses movimentos? Por exemplo, a extrusão com torque vestibular, ou a intrusão com torque lingual, ou mesmo a retração com intrusão. São movimentos que são antagônicos, um não é consequência do outro. Então, se eu propuser esse movimento juntos, um anula o outro e nenhum nem outro vai acontecer com a mesma previsibilidade. O que nós temos que fazer? Se nós temos que fazer movimentos antagônicos no mesmo paciente, primeiro você faz um. Então, primeiro, por exemplo, você intrui, depois você faz torque lingual. Eles não podem ser feitos na mesma sequência ou no mesmo alinhador. Nessa paciente, eu vou corrigir a mordida aberta anterior com a intrusão dos dentes posteriores, com o objetivo de ter uma rotação anti-horária da mandíbula, para que a mandíbula rote para cima e para frente. Ao mesmo tempo, eu quero corrigir a atresia das arcadas superior e inferior, com uma inclinação vestibular, um torque vestibular dos dentes posteriores. Como a intrusão e a inclinação vestibular são movimentos sinérgicos, um é o efeito colateral do outro, eles podem ser feitos simultaneamente nos mesmos alinhadores. Para o uso dos alinhadores, é muito importante que, principalmente do Invisalign, né, que nós não fazemos a movimentação, todas as movimentações que nós desejamos, é muito importante saber conversar com os técnicos. Então, como é que eu coloquei no caso dessa paciente? Para a arcada superior, expandir o arco superior, intruir pré-molares e molares, fechando a mordida aberta anterior. Como esses movimentos são sinérgicos, eu não falo que eles têm que ser colocados separados, pois eles podem ser colocados nos mesmos alinhadores. No inferior, expandir o arco inferior. No arco inferior, nós temos dentes mais extruídos. Por exemplo, olhando o plano oclusal inferior, eu tenho 37, o 46 e o 47, que eles estão acima do plano oclusal dos outros dentes. Então, eu vou propor a intrusão específica desses dentes, ajudando a fechar a mordida aberta. Para corrigir o apinhamento, primeiro vai fazer a expansão, o que faltar de espaço vai ser feito o IPR ou desgastes na região de incisivos e caninos, tá? Primeiro a expansão e o que faltar para o alinhamento nós vamos fazer desgastes. Aqui nós temos o ClinCheck, ou planejamento virtual, que foi aprovado para essa paciente,
Observem que foi proposto uma sequência de 23 pares de alinhadores, o que significa 11 meses e meio de tratamento. Além de avaliar quais movimentos são sinérgicos ou antagônicos, é muito importante avaliar quais os attachments devem ser colocados para favorecer o movimento desejado. Attachments diferentes, eles favorecem movimentos diferentes, isso é uma outra aula que a gente vai fazer. Observem aqui no perfil, como vocês vão ver a intrusão dos dentes posteriores, principalmente superiores e dos inferiores que eu propus. E no final, um jump, a mandíbula ela pula para cima e para frente, que é o efeito desejado de rotação anti-horária decorrente da intrusão posterior, tá? Nós podemos, ao mesmo tempo que definimos quais movimentos ocorrem simultaneamente, os attachments, definir também a velocidade desse movimento. Então, às vezes, os técnicos propõem movimentos muito rápidos, que eu acho que não vão acontecer plenamente. Eu peço para diminuir a velocidade dos movimentos. Nós sabemos que os alinhadores empurram melhor do que puxam. Então, a intrusão é um movimento mais previsível que a expansão. Se a expansão é menos previsível, eu vou propor uma sobrecorreção. Mas, nesse caso, nós temos que lembrar que a expansão é um efeito colateral da intrusão, o que aumenta a previsibilidade para essa paciente. Outro aspecto muito importante, principalmente nos planejamentos com o Invisalign, é avaliar o grau de dificuldade de movimentos. O software já nos ajuda, nos indica quais movimentos que são nada previsíveis, eles vão vir com uma bolinha preta, são os movimentos que têm alto grau de dificuldade. E aqueles que vêm com uma bolinha azul são movimentos com médio grau de dificuldade. Se você passar lá no seu ClinCheck o cursor em cima da bolinha, ele vai te falar qual o movimento que tem alto, se tiver em preto, ou médio grau de dificuldade. Isso significa, gente, que o software já está te avisando que esse movimento provavelmente não vai acontecer plenamente, ele não vai se expressar plenamente. E se eu preciso que ele expresse, que no caso é a intrusão dos dentes posteriores para corrigir a mordida aberta, eu já vou planejar um recurso acessório para que eu tenha a expressão plena desse movimento que eu necessito. Então, no caso dessa paciente, qual o recurso que eu vou usar para aumentar a previsibilidade da intrusão posterior, que é absolutamente necessária para fechamento da mordida, correção da classe 2 do lado esquerdo e rotação mandibular? Eu vou colocar mini implantes com elásticos que a paciente usa sobre os alinhadores. Eu coloquei um mini implante vestibular e um palatino de cada lado, no caso um mesiovestibular e um disto palatino nos primeiros molares superiores, e a paciente sempre que está com os alinhadores usa os elásticos sobre os alinhadores. Para quê? Porque os movimentos menos previsíveis vão ser auxiliados com esse elástico que tem um vetor intrusivo. Após a sequência de 23 pares, 11 meses e meio, a paciente trocada um par a cada 15 dias. Observem o selamento labial passivo muito mais efetivo, de frente, de perfil, uma linha queixo-pescoço mais longa, um sorriso mais amplo, mostrando que a expansão ocorreu. Observem que eu não consegui corrigir o arco do sorriso, mas é uma limitação relacionada à impossibilidade de extrusão dos incisivos superiores devido à presença dos implantes. Comparando o perfil inicial com o final da sequência de alinhadores, observem como nós temos uma menor convexidade do perfil, selamento labial passivo e uma linha queixo-pescoço mais longa. No sorriso, um sorriso mais amplo, né? Se eu tivesse dentes naturais ou a possibilidade de trocar essas próteses, também poderia ter sido feita a correção do arco do sorriso. E após a primeira sequência dos alinhadores, nós vemos corrigida a classe 2 do lado esquerdo, a atresia maxilar superior, dentoalveolar superior e inferior e a mordida aberta. O trespasse horizontal e vertical que eram aumentados foram corrigidos. Que nós temos ainda? Uma leve mordida aberta posterior. Então eu escaneei essa paciente novamente para fechar essa mordida.
Comparando as oclusais inicial e final, observem como o arco final está muito mais aberto do que o inicial, tanto superior como inferior. Isso nós sabemos que introduz uma instabilidade ao tratamento, nós aumentamos a distância intercaninos, a musculatura vai tentar reverter isso. Eu encaminhei a paciente para fono, ela está fazendo fono por causa de selamento labial, postura de língua e da própria, para facilitar, diminuir o ronco, uma vez que a fono está trabalhando tonicidade de palato mole. Mas, mesmo com a fono, para essa paciente, nós temos que manter uma contenção prolongada para manter esse volume de arco que foi obtido. Comparando o inicial com o final, após a última sequência de alinhadores, porque após 11 meses e meio eu escaneei, vieram mais 7 pares, então 3 meses e meio de alinhadores. A paciente está com os dentes, todos os dentes com contatos oclusais efetivos, a classe 2 esquerda corrigida, a mordida aberta fechada, trespaços horizontal e vertical corretos e as arcadas com uma forma muito mais adequada. Agora nós temos guia de canino, que nós não tínhamos uma guia efetiva, uma protrusiva ajustada, ou seja, uma condição funcional e estética muito melhor do que nós tínhamos inicialmente. Essas são as fotos finais da paciente, frente, perfil e sorriso. Nós mantivemos placas de acetato 1.0, superior e inferior como contenção. Foi uma opção da paciente, ao invés de pôr o 3x3 inferior, que ela pode também colocar em qualquer momento, caso ela deseje. O que eu gostaria que vocês observassem? Além da rotação anti-horária da mandíbula, que fechou a mordida aberta, favoreceu o salamento labial, nós temos um aumento, do espaço aéreo posterior. Observem como o espaço aéreo inicial era muito menor do que o final. Isso provavelmente propiciado pelo posicionamento mais anterior e superior da mandíbula, que abriu esse espaço aéreo. A intrusão, gente, então esse caso, o resultado dele foi favorecido pelo uso dos mini implantes, uma vez que o próprio software tinha me avisado que aquele movimento todo de intrusão que eu precisava era pouco provável que acontecesse, mas nós temos os mini implantes ou a ancoragem esquelética, eles abrem muito o nosso leque de opções para correções de problemas mais graves com alinhadores. Aqui eu tenho um caso em que eu vou só dar uma pincelada para vocês, em que eu estou fazendo a intrusão anterior e posterior. Então eu tenho mini implantes anteriores e posteriores, usando elásticos sobre alinhadores, para intruir toda a arcada superior numa paciente que tinha excesso vertical de maxila, não queria fazer a cirurgia ortognática, queria uma melhora no aspecto estético e funcional. Observem que no palato eu só pus 2 mini implantes e fiz um arco com vários ganchos, e esse arco rígido apoiado nos mini implantes, de forma que 2 mini implantes ancoram tanto os elásticos anteriores quanto os elásticos posteriores. Esse vai ser um outro caso clínico que eu vou apresentar para vocês mais detalhadamente. Num outro momento dessa paciente, os mini implantes posteriores são usados para retração, estão sendo usados para retração, enquanto os anteriores ainda continuam sendo usados para intrusão. Então aqui nós temos a paciente inicial, após a intrusão posterior ou durante a intrusão posterior, aqui durante o processo de intrusão anterior e posterior. Então nós temos que entender que a associação de mecânicas, por exemplo, a ancoragem esquelética com alinhadores, abre um leque de possibilidades que aumentam muito a nossa possibilidade terapêutica para conseguir bons resultados, excelentes resultados, inclusive em casos mais complexos, tá? Gostaria de agradecer vocês a atenção, convido vocês a continuarem nos seguindo aqui no canal, que sempre teremos vídeos novos, e nos seguirem também no Instagram do Ortoadultos. Muito obrigada e até a próxima!